Existe esporte no mundo espiritual? O que isso tem a ver com espiritualidade? O que as práticas esportivas podem acrescentar em nossa evolução espiritual? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e essa é uma pergunta muito comum que chega aqui no canal. Será que existe esporte no mundo espiritual? Bom, aqui no plano físico, e tudo é espiritual, inclusive o plano físico, aqui o esporte está presente por toda parte, mas ainda tem um valor central na competição. E como dizia o saudoso narrador esportivo, já desencarnado, Luciano do Vale, em muitas de suas transmissões, ele dizia, até em tom emocionado, que o esporte é uma grande ferramenta que Deus nos proporcionou para que atingíssemos uma maior fraternidade entre os povos. Isso também fica muito evidente, principalmente nas épocas de grandes eventos esportivos, como Olimpíadas, Copas do Mundo. E devo dizer que o meu time, o Santos Futebol Clube, em 1969, o Santos parou uma guerra. Estava acontecendo a triste guerra de Biafra, na Nigéria, e foi declarado um cessar-fogo para que o povo pudesse ver Pelé e companhia jogarem, performarem a sua arte. Eu sempre gostei de acompanhar futebol, se bem que nos últimos anos não tenho acompanhado muito. Mas, na minha juventude, até os 20 e poucos anos, eu era muito ligado nisso, gostava muito de ir assistir o Santos jogar. E foi lá em 1995, eu estava na pré-adolescência, fui ver uma final do Santos lá no estádio do Pacaembu, em São Paulo, Santos e Botafogo. E fui com todo o otimismo da juventude, mas tive uma grande decepção. Vi o time perder o campeonato para o Botafogo com erros de arbitragem nítidos. Me desculpe aí se tem algum botafoguense assistindo. Mas foi uma experiência muito forte para mim, porque ali eu vi claramente, talvez pela primeira vez, que a vida pode ser muito injusta e você tem que saber lidar com isso. Já em 2007, passaram-se muitos anos, eu tive uma outra experiência inesquecível num estádio de futebol. Eu fui ver o Santos na final com o São Caetano, Campeonato Paulista de 2007. O Santos havia perdido a primeira partida por 2-0, mas a gente tinha certeza que o Santos ia conseguir virar e aplicar o mesmo placar na volta. E com um gol aos 36 minutos do segundo tempo, o Santos conseguiu fazer 2-0 e o estádio explodiu de alegria. E eram 60 mil pessoas eufóricas, gritando, e aquele dia eu senti uma energia muito difícil de descrever em palavras, uma egrégora poderosíssima. E até hoje eu lembro daquela sensação. E o que será que poderíamos fazer se todos juntos nos uníssemos para outros propósitos também, com aquela mesma vibração, com aquele mesmo empenho? E uma primeira referência que eu trago é este livro do espírito Ramatiz, A Vida no Planeta Marte. Assim como encontramos em livros de Chico Xavier, este espírito, pela mediunidade de Hercílio Mais, confirma que no planeta Marte existe uma civilização, mas que está num outro grau de densidade de matéria, portanto não acessível aos nossos instrumentos, às nossas sondas que a nossa humanidade envia para este planeta. E lá em Marte existe uma civilização mais avançada em comparação com a Terra. E segundo Ramatiz, neste livro, lá existe sim esporte, mas é diferente. Não existe esta ênfase tão grande na competitividade, não existe um vencedor e um perdedor. O grande ponto, a grande prioridade é promover a confraternização,
a união, a superação de limites. O esporte por lá é uma grande festa entre os diferentes povos, porque lá também não existem fronteiras, não existem países, mas sim pessoas provenientes de diferentes regiões do planeta que se unem em grandes eventos esportivos, que também se aproximam muito do campo da arte. Em nosso planeta, com certeza, existe esporte no mundo espiritual. Quantos espíritos em quantos livros, por médiuns diferentes, já nos explicaram que a vida aqui na Terra é uma cópia muito imperfeita, muito opaca da vida que existe nas dimensões, nos planos mais sutis. Realmente não há muitas informações detalhadas, por enquanto, nos livros da literatura mediúnica sobre os esportes no mundo espiritual. Aqui na Terra, como já dissemos, o esporte ainda tem um foco muito grande na competitividade, na exaltação do ego. E isso, com certeza, no mundo espiritual não é incentivado. Para alguns, pode até parecer que perde a graça. Qual seria o sentido de se praticar um esporte se não há vencedor ou perdedor? Mas todos vocês que gostam muito de uma prática esportiva, tenho certeza que já vivenciaram esta experiência. Eu já vivenciei tantas e tantas vezes. Quantas vezes jogando bola aqui pelas areias de Santos, na minha infância, adolescência, a gente nem lembrava de quanto estava o jogo, esquecia do placar e nos absorvíamos naquela atividade prazerosa, entrando naquele chamado estado de flow, quando você perde noção de tempo e de espaço. Muitos corredores de rua relatam essas experiências. Para eles, a prática vira uma meditação, e aqueles movimentos repetitivos, ritmados, os levam a alterações no estado de consciência. O filósofo espanhol Francesc Torralba, ele enfatiza que esporte e espiritualidade têm tudo a ver. Para praticar esporte, você precisa desenvolver disciplina, autocontrole, domínio sobre si mesmo, cultivo de valores éticos. Lá na Grécia Antiga, o chamado ginásio já era um local onde até os filósofos praticavam exercícios físicos na busca por um corpo são e por uma mente sã. Os exercícios físicos não causam impactos positivos apenas em nível físico, mas por meio deles, por meio de uma prática constante, você aprende a canalizar emoções negativas, a expressar emoções positivas, trabalha comunicação social, relações humanas, aprende a mobilizar todas as suas forças para transcender todo tipo de limite e de dificuldade que se apresenta com um objetivo, uma finalidade específica. E são várias as virtudes que os esportes trabalham no espírito imortal. As virtudes mais características dos esportistas são a lealdade, a docilidade ou obediência a um interesse coletivo, ao direcionamento de um treinador, o espírito de renúncia que faz você não querer se destacar sozinho em relação aos seus companheiros de time, a fidelidade, a modéstia nos triunfos, a generosidade com os vencidos, a serenidade diante das derrotas, a paciência com o público, temperança com o corpo, porque para que você consiga praticar esporte, você tem que cuidar do corpo, não pode cair em excessos, em exageros. E também o equilíbrio das emoções, principalmente no que se refere a atletas de elite, que lidam com pressões gigantescas. Seria ilógico supor que uma ferramenta evolutiva tão poderosa estivesse restrita ao plano físico. Imaginem a força espiritual necessária para se bater um pênalti numa final de Copa do Mundo. Quantos de nós não ficariam totalmente paralisados?
Nós sabemos que espíritos adiantados também passam por situações em que, trabalhando em benefício de multidões, tem que agir de forma precisa, cirúrgica, sem poder errar, lidando também com uma pressão muito grande. Será que estes momentos do esporte não nos preparariam, não nos treinariam para estes momentos? Porque nós precisamos aprender todas as experiências, vivenciar tudo o que existe, desenvolver todas as virtudes. Ainda segundo o filósofo Torralba, ele explica que atletas têm uma força espiritual que os levam a buscar a superação, a prática da superação. E o grande psiquiatra austríaco Viktor Frankl, ele escreveu certa vez que o escalador extremo, ele não tenta criar necessidades, mas descobrir possibilidades. Quer descobrir onde está a fronteira do humanamente possível. E o homem desloca essa fronteira, como move o horizonte a cada passo que dá. Ele vai ampliando suas possibilidades sem cessar. E ao transcendê-las, transcende-se a si mesmo. E de modo inverso, a prática da espiritualidade também pode levar a uma melhora no desempenho esportivo. Muitos atletas têm feito meditação para melhorar o seu foco, o seu autodomínio. As conexões entre esporte e espiritualidade são muito grandes. E existe também um componente psicológico importante. Para espíritos do nosso nível evolutivo, o esporte cumpre uma função de sublimar gradativamente instintos agressivos, instintos violentos. Então, por exemplo, se antes países se enfrentavam em sangrentas batalhas, hoje eles canalizam estes instintos de guerra para eventos, para competições esportivas. E mesmo nessas competições, cada vez mais se incentiva um jogo menos agressivo e violento por meio do fair play. E neste trabalho temos que ter cuidado para não canalizar as nossas frustrações naturais da vida para a prática esportiva, querer compensá-las com o esporte. Isso leva ao fanatismo e explica esses deploráveis episódios de violentas brigas entre diferentes torcidas de time de futebol. Um outro benefício importante da prática esportiva é o equilíbrio energético que ela traz pela movimentação energética que promovendo não só a saúde física, mas a saúde espiritual. E com relação à saúde física, tem o poder de tornar os nossos anos nesta encarnação mais longos, mais produtivos, mais equilibrados, o que por si só já justificaria a sua prática. E para vocês verem como o esporte não é só competição, uma das histórias esportivas mais lindas que eu já vi envolveu um homem que nunca ganhou uma prova, mas deu com certeza provas de amor impressionantes. O triatleta americano Dick Hoyt, já desencarnado, ele teve um filho chamado Rick em 1962. Rick nasceu com uma patologia grave, um tipo de paralisia cerebral, e certa vez Dick percebeu que Rick, ao ver uma competição esportiva na televisão, ficou muito feliz, seus olhos brilharam, e Dick então passou a levar Rick nos seus treinos, utilizando triciclos adaptados e bots, e o menino ficava feliz, dizia para o pai que quando estava com ele ao ar livre, não sentia que tinha uma deficiência. Então Dick passou a levá-lo em todas as competições, eles participaram de mais de 1000 provas juntos, inclusive uma das provas mais difíceis do mundo, o chamado Ironman, que envolve 3,5 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e ainda uma maratona correndo.
e Dick levando o seu filho junto com ele. Eles ficaram tão conhecidos no meio esportivo que hoje há uma estátua em homenagem a Dick, que desencarnou em 2021, lá na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Dick com certeza deu uma prova do que o esporte pode fazer quando se trata de amor, lealdade e superação. Neste outro livro de Ramatiz, também pelo médium Hercílio Maes, o livro A Vida Humana e o Espírito Imortal, Ramatiz fala sobre o esporte mais popular no Brasil, que é o futebol, dizendo que o futebol expressa muito do temperamento do povo brasileiro. É um esporte de acesso democrático, onde todos no campo são iguais, não existe desigualdade social no campo de futebol. E ali, no campo, na prática esportiva, aqueles que querem se melhorar enquanto cidadãos têm muitas oportunidades nesse sentido. O mentor explica que a espiritualidade costuma utilizar, sim, os eventos esportivos até para aliviar algumas tensões sociais. Não dá maiores detalhes sobre como isso se processa, mas com certeza não foi por acaso que uma das almas mais santificadas que já passaram neste país, o nosso grande Chico Xavier, escolheu para desencarnar um dia em que o povo brasileiro estava muito feliz, quando o Brasil ganhou a sua última Copa do Mundo, em junho de 2002. Gostaria que vocês deixassem nos comentários experiências positivas que tiveram envolvendo esporte, quem sabe relacionando estas experiências com a espiritualidade. Aguardo para ver aqui o que vocês vão escrever para a gente continuar essa conversa. Eu vou deixar na tela final 2 vídeos, um que fala sobre um posto de socorro que decolou em pleno umbral, e um outro vídeo que dá detalhes por meio de uma psicografia de como o espírito reencarna. Queria pedir, por favor, também para você deixar o seu like se achar que nós merecemos, compartilhar este vídeo com alguém, quem sabe aquele seu amigo que gosta muito de esporte. E eu não posso deixar de agradecer aos novos membros apoiadores do canal, Arnaldo Villanova, Alexander Acadioli, a Camila, a Silvana Vieira Bittencourt e o Victor Alves. Muito obrigado. Gente, gratidão por terem ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!